Olá, criptopobras! O Bitcoin surpreendeu com uma movimentação muito positiva nesse final de semana. Quais são os níveis de preços que o Bitcoin pode alcançar ainda nessa semana e qual que é a nossa perspectiva para os próximos movimentos do Bitcoin? No vídeo de hoje falaremos sobre isso, então fica o nosso convite. Acompanhe. Então, para dar nosso início à semana, nada melhor que começar olhando gráficos um pouco maiores, como o próprio semanal. Mas antes disso, fica a minha solicitação. Se tu ainda não é inscrito, se inscreva no canal, também deixe teu gostei para contribuir com o nosso vídeo. Meu nome é Leandro, eu faço parte da Power Inc. E meu objetivo hoje é te trazer algumas análises com insights que podem te ajudar na tomada de decisão dentro da semana atual. Primeiro ponto é, no dia 29, tínhamos comentado com o pessoal do nosso serviço Premium que poderíamos estar tendo uma reação interessante após uma movimentação que já tinha acontecido no Bitcoin. Qual que era essa movimentação? Bem, eu vou mostrar para vocês antes de entrar aqui no semanal. Vamos voltar aqui. Foi justamente essa movimentação. Observa que eu tinha aqui publicado, ó, no ABV rompeu a linha de tendência de baixa, deixamos uma barrinha de sinal aqui, uma barra ignorada, preço rompendo, conseguiu evoluir de maneira um tanto quanto rápida. A gente publicou isso aqui e eu comentei que essa estrutura, a última vez que tinha sido quebrado, tinha levado os preços para a faixa dos 30 mil. Bem, isso aqui tinha sido publicado no dia 29, vocês podem até observar que a barra do dia 28 foi a barra que levou o preço até a faixa aí da linha de tendência de baixa e na semana seguinte, né, então a gente vendo já agora o preço pronto, né, a gente pode ver que sim, o OBV teve continuidade, a gente está rompendo aí a estrutura como já esperado e a gente está evoluindo para um nível importante. Aqui a gente vai trazer alguns pontos que a gente abordou no decorrer da semana, principalmente na nossa live da última quarta-feira, que a gente comentou sobre a VWAP. Isso é bem importante, afinal de contas, a gente está construindo aqui uma expectativa para a semana e não só para o dia de hoje, tá? Então, essa análise vai ser válida para toda essa semana. E claro, vamos trazer também alguns insights para tu ficar atento no dia. Então vamos lá. Agora, para um gráfico semanal, o que a gente pode esperar? Quando a gente olha aqui um gráfico semanal, vocês podem perceber que o preço ele se sustenta de maneira bem interessante acima da VWAP anual. Essa VWAP foi abordada na nossa live de quarta-feira, explicando que ela é, sim, uma estrutura que muitos players gostam de observar, afinal de contas, eles precisam de liquidez para montar suas posições. Então, essa média, ela constrói um preço médio ponderado pelo volume e é tão importante aí para o acúmulo dos grandes players. Uma coisa que me chama muita atenção também é observar que nessa movimentação o mercado estava muito pessimista. A gente tinha uma barra muito forte de queda, pouca continuidade, uma barra de sinal que foi frustrada sendo rompida acima, né, depois de ter sido acionada. Só que me lembra um pouco este movimento. Eu não estou dizendo que vai ser repetido exatamente o que aconteceu aqui, mas eu tenho sim uma sensação de que a continuidade da venda não está acontecendo como os vendedores gostariam. Isso pode frustrar o movimento de queda e a gente pode ter, de certa forma, um otimismo tomando conta no mercado para as próximas semanas, se a pressão de compra continuar. Ou seja, isso aqui está condicionado, não é uma certeza. Dentro da estrutura que temos, o zigue-zague, a estrutura ainda é de baixa, porque em tempos gráficos menores, como o diário, a gente já tem um zigue-zague bem definido, porém, em gráficos maiores, como o semanal, a gente ainda está respeitando a estrutura do movimento, que pode sim ser uma estrutura de alta. Então, observa que a gente tem fundo, fundo mais alto, topo, topo mais alto, fundo mais alto, topo mais alto, fundo basicamente no mesmo nível. A gente não descaracterizou o processo de alta. Então, aqui a gente está super tranquilo. E como já comentado, mesmo se o Bitcoin vier a níveis um pouco mais baixos, a gente ainda vai estar com uma estrutura maior de maneira otimista. Então, não tem por que a gente ficar muito temeroso quanto a isso. Vale ressaltar que como o Bitcoin está rompendo aqui esse topo aqui, dos 28.100, 28.200, a gente pode ter sim uma pressão compradora que deve levar talvez os preços para níveis um pouco mais altos. E aí aqui a gente já começa a observar possibilidades para o deslocamento de preços em gráficos menores. Vamos cair o tempo gráfico diário. Observem que a gente tem agora um zigue-zague, o primeiro zigue-zague alinhado acima da VWAP. Isso é bem positivo. A gente poderia até mesmo projetar esse movimento. Como? Fundo,
ao topo alternado pelo fundo mais alto. Observe que aqui o meu topo não ficou bem no topo, agora sim, ó. Observe que o primeiro alvo dessa projeção seria na faixa dos 28.650 e a próxima estrutura que o preço poderia buscar estaria ali na faixa dos 30.440 dólares, tá? Então, se a gente for observar, isso aqui é bem interessante. O preço quase testou esse nível, mas não testou ainda. A gente ainda teria essa perspectiva otimista. Quando a gente olha também toda essa estrutura como uma possível grande lateralidade, a gente poderia plotar aqui um perfil de volume deste último range e a gente pode ver também que a zona de desconto do preço, ou seja, as zonas que tu vai querer buscar compra, seria abaixo dessa linha azul, tá? Ou seja, aqui, ó, linha abaixo do VAL, que é a área do menor valor negociado, ou seja, sempre que tu vem para a parte mais baixa, tu está negociando com desconto, então abaixo dos 25.500 aqui, tu já teria um certo desconto. E aí, acima dessa faixa aqui dos 29.300, tá? Tu já vai começar a fazer o quê? Vai começar a olhar para o preço como se ele estivesse ficando caro. Então a gente tem que ficar atento a essas zonas, por quê? Porque dentro de uma lateralidade, as posições são montadas assim. O pessoal quer comprar barato e vender caro. Então aqui também é outro ponto para tu ficar atento. Essas zonas aqui, esses níveis, são muito relevantes para tu conseguir observar e reagir à estrutura de preço que pode ser construída. Seja aqui em uma falha de rompimento desse topo, ou até mesmo num novo teste ali acima dos 29, ou até mesmo lá nos 30 mil mais alto, tá? Então, lembrando, abaixo desse nível, dentro de uma estrutura macro, tu vai querer comprar com desconto. Acima, vai querer vender com lucro ou vender aí uma posição descoberta para tentar levar o preço para níveis um pouco mais baixos, que daí também é uma possibilidade para quem acredita que o preço vai corrigir mais. Beleza, agora olhando estruturas que já tinham sido comentadas, como o próprio OBV, agora olhando estruturas que já tinham sido comentadas, como a própria situação do Bitcoin reagindo bem ao OBV, a gente vai dar uma olhada atualmente como o preço está se comportando. Vamos ver juntos. Então, observem que assim como na última estrutura, o preço ele reagiu bem depois de romper essa barra ignorada, ele teve bastante pressão compradora e a gente teve continuidade do movimento, ficamos lateral e depois revertemos, né? A gente voltou a corrigir, criando essa nova linha de tendência de baixa. Atualmente, tivemos uma reação rompendo essa barra ignorada e aí o preço está evoluindo bem. Atualmente, a gente também está tendo o OBV reagindo bem, ou seja, está entrando volume sim. O que a gente quer ver quando a gente olha forças compradoras? A gente quer ver principalmente se quem está puxando o mercado é as contas spot, ou seja, quem está acumulando ativos. Quem está comprando e talvez muitas vezes guardando ou encarteirando essas criptos. E aí, quando o mercado fica muito eufórico e é só o mercado futuro puxando, é basicamente o mercado negociando expectativas. Mas quando tem a pressão spot junto, compras fracionadas que tinham sido já feitas dentro dessa VWAP que a gente tinha comentado já na quarta-feira na nossa live, e agora também a gente pode estar observando a evolução desse movimento com a pressão da compra, a gente quer ver se isso vai ter continuidade. E quando a gente olha aqui esse gráfico, observem que antes a gente tinha basicamente só as contas perpétuas, futuras comprando. Observa aqui, ó, essa linha branca aqui é basicamente o mercado futuro. Então, tu pode ver que o mercado spot estava vendendo, ou seja, as altas não se sustentavam. Isso fez com que essa última alta que a gente viu nos preços não conseguisse se sustentar. Agora é um pouco diferente. Agora, o mercado futuro, ele está puxando, porém a gente tem aqui, ó, o spot puxando junto. Isso é bem interessante, afinal de contas, a gente quer ver se o preço consegue construir uma pressão dupla de compra. Isso seria muito otimista e poderia levar, sim, o Bitcoin para níveis mais altos, como já comentados. Então, fica aí a nossa atenção. Se o mercado continuar com a pressão compradora, tanto no spot quanto no futuros, sim, vamos ter Bitcoin a preços mais altos. Talvez testando a faixa dos 29 mil ou até mesmo 30 mil dólares nesta semana ou na próxima. E caso este movimento mude drasticamente, principalmente por parte das contas spot, ou seja, as contas spot comecem a vender, o pessoal à vista começa a desovar posições, é possível que o futuro sozinho não consiga sustentar um movimento de alta e a gente vai poder continuar corrigindo. Então vale sim uma atenção especial a esses pontos aqui. Agora, pessoal, para finalizar, dados da CryptoQuant,
Zonas de suporte e resistência que costumam reagir bem ao preço. Observem que a gente tem o preço do Bitcoin na tela, no gráfico diário. A gente está, sim, negociando abaixo da média móvel de 200 dias, tá? Que costuma ser bem importante. Também tem a média móvel de 111 dias, que alguns costumam observar na CryptoQuant. É uma referência interessante. E também, principalmente, zonas de realização de preço ajustada, né? Onde é que o pessoal realizou o preço? Em determinado nível. Então, esse nível tende a ser suporte e resistência com bastante intensidade. Outro ponto importante, a gente já está testando a zona de realização dos detentores de curto prazo, tanto de 6 meses, 3 meses, como em geral, justamente por quê? Porque essas regiões costumam ser resistências fortes. Então, vale a pena observar para ver. Se o preço consegue romper essa barreira, a gente vai ter movimentos mais altos e vamos observar o Bitcoin em níveis como 29, 30 mil. Caso o preço não consiga romper essa barreira, vale atenção especial para essa semana, porque daí a gente pode voltar a negociar em níveis um pouco mais profundos, um pouco mais baixos. Talvez, se tu ainda não comprou, seja uma boa oportunidade para acumular Bitcoin. E claro, se tu estiver buscando aí uma ponta compradora ou vendedora no trade, vale tu ficar atento tanto a esse nível atual de resistência, como aqueles que a gente já comentou no decorrer desse vídeo, como também, talvez, um novo ponto de entrada nesses níveis aqui que a gente vai observar agora. Então, níveis de VWAP do ano em desenvolvimento são níveis importantes. E esse gap também é um gap importante que pode, caso seja retestado, gerar alguma estrutura reativa para você que busca talvez uma compra aí de curto e médio prazo. Se você busca compras de longo prazo, não se esqueça, essa zona de VWAP é interessante, principalmente para acúmulos de longo prazo, principalmente se o preço vem um pouco abaixo, negocia abaixo do VAL do range total. Eu espero ter conseguido ajudar vocês no vídeo de hoje. Afinal de contas, a ideia principal é essa. E fique com o próximo vídeo que eu vou te recomendar. Se tu ainda não assistiu, aqui do lado eu vou deixar um vídeo para você. Clica lá, assista, tenho certeza que vai agregar para você. E não se esqueça de acompanhar nossas lives na quarta e o nosso próximo vídeo na sexta. Ótima semana a todos vocês, meu forte abraço e até a próxima.